Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com um episódio super especial, com 4 mães, mais nós duas, né? 6 mães. Imagina só como vai ser poderoso esse episódio hoje. E nós queremos conversar com vocês sobre os anos maravilhosos pré-escolares. Muitas de vocês sempre nos perguntam, né? O que fazer com meu filho de 2 anos? O que fazer com meu filho de 6 meses? O que fazer com meu filho de 5 anos? E nós trouxemos essas mães maravilhosas que têm compartilhado já um pouco da rotina delas com vocês através do Instagram, das mídias delas, e tem dicas super valiosas de como elas têm aplicado o método da Charlotte nos anos pré-escolares. Então vai ser um bate-papo super gostoso. Se você conhece mães que têm crianças em idade pré-escolar, já envia esse episódio para elas escutarem também. Vamos para a nossa primeira convidada de hoje, para se apresentar aqui, Anne, do Engenho, @Engenho Materno. Conta para a gente um pouquinho, né, da sua história, se apresenta para a gente aqui, para o pessoal te conhecer. Genice, bom, muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência de um pouco mais de um ano, dessa amizade que eu tenho pegado na mão de Miss Mason. E, bom, eu me chamo Anne Martins, sou casada há 11 anos com o Wagner e nós temos conosco 2 filhos, o Benjamin, de 2 anos e 10 meses amanhã, e o Estevão, que tem 6 meses. Eu sou pedagoga de formação, psicopedagoga é a minha especialidade, né? E é o campo que eu tenho atuado depois da maternidade, mas eu tenho quase 10 anos de experiência em sala de aula, na rede pública, com educação infantil, e mais esses anos finais, né, que são os anos pré-escolares. E conhecer Charlotte Mason para mim foi uma bênção. E aconteceu de uma forma inesperada, porque eu abri o Engenho Materno para estar compartilhando dessas descobertas, né, e especialmente da educação do sono, que era algo que eu sabia que era uma dor latente nas mães e que eu poderia contribuir com aquilo que eu aprendi e com aquilo que eu coloquei em prática com o meu menino. Então, eu resolvi, em setembro de 2019, abrir o Engenho Materno. E lá, pertinho de dezembro, compartilhando algumas hashtags, eu vi uma tal de Arielle, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que compartilhava sobre Charlotte Mason e umas coisas assim que faziam muito sentido e iam muito de encontro com aquilo que eu já conhecia, que era sobre o tripé da vida. E aí eu falei bem assim, gente, ela descreve tão profundamente e me desperta curiosidade para outras coisas que eu preciso ter esse livro nas minhas mãos. E aí eu adquiri o livro e a partir de janeiro de 2020 eu comecei a mergulhar no mundo da educação no lar. E foi assim, adquiri o livro, né, interessada no capítulo 6, que era onde ela mencionava ali sobre o tripé da vida. Só que até chegar ao capítulo 6, o céu se abriu na minha frente. E aí eu falei bem assim, eu preciso conhecer outras mães que vivem isso. E aí fui tendo contato com Lessa, né, com a Mari e com tantas outras que têm me ajudado a compreender e descobrir a Charlotte Mason, né? Que legal, Anne. Um prazer ter você aqui. Cássia é a nossa próxima convidada também, que vocês vão conhecer hoje. Se apresenta aqui para a gente, Cássia, e como você conheceu o método da Charlotte. Olá, para mim também é uma alegria, um prazer. Me sinto muito honrada e feliz de estar aqui junto com vocês. Bom, eu conheci a Charlotte através da Montessori. Eu era muito curiosa antes de conhecê-la, mas primeiro eu vou me apresentar, desculpa. Meu nome é Cássia Mendes, eu sou casada há 3 anos e meio, tenho 2 bebezinhos menores de 3 anos, a Everly e o Win, que vai fazer 1 aninho hoje.
moro nos Estados Unidos, vim para cá com o objetivo de estudar o inglês, de fazer meu mestrado, de perseguir uma carreira acadêmica, mas o Senhor, na sua bondade e misericórdia, me chamou para o lar e me apresentou esse universo da maternidade dentro do lar. Eu comecei a pesquisar sobre a Montessori, ler os livros dela, muito antes de engravidar, porque eu sempre tive essa curiosidade na educação infantil. E aqui nos Estados Unidos eu tinha contato com muitas outras crianças, filhos de amigos, então eu gostava de fazer essas atividades montessorianas. E um dia, por conta dessas atividades da Montessori, eu caí nesse método da Charlotte Mason, também pesquisando na internet, encontrei a Bruna, da Ritmos Familiares, e foi através dela que eu comecei a ter uma curiosidade, vi os livros que ela postava, das filosofias da Charlotte Mason, e comecei a pesquisar, e assim como a Anne, eu falei, eu preciso de ler na fonte, né? Eu não quero mais ficar pegando só as citações, eu quero ler na fonte. Aí eu comecei a ler, encontrei o volume 1 em português, comecei a lê-lo, encontrei outros volumes também, comecei a pegar partes e ler o que estava mais, naquele momento que eu mais precisava, né? O que estava mais direcionado para a minha necessidade. E assim, a Charlotte, ela mudou a atmosfera da minha casa, né? Ela mudou completamente. Eu cheguei nela achando que seria educação, cheguei com a mente escolarizada nela e vi que o método dela, na verdade, é uma vida, né? Um estilo de vida. E ela mudou totalmente a minha casa. Que legal, Cássia. Acho que foi assim, né, para todas nós. A Charlotte, ela vem uma metodologia que nos ensina a viver, não é só um método de educação, né? Não é um sistema de educação, mas é algo para a vida inteira, para a vida da família. A gente também está aqui hoje com a Lara, que tem bastante coisa para compartilhar, que também compartilha bastante da rotina dela no Instagram. Se apresenta aqui, Lara, para quem não te conhece ainda. Oi, meninas, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, eu me chamo Lara, eu tenho 33 anos, sou casada com o Pedro há 9 anos. Nós temos 2 meninas, a Tereza e a Helena. A Tereza tem 1 aninho e a Helena tem 4 anos. Eu nasci aqui onde eu moro no interior de Santa Catarina, numa área rural, e eu cresci no meio do mato. Eu cresci tirando leite com a minha avó, acordando cedo no inverno para ver a geada. Eu descia os morros com os meus irmãos na canoa de coqueiro, tomava banho de cachoeira, e essas ideias vivas estavam no meu coração desde criança, e eu só vim descobrir que eram ideias vivas depois que eu conheci a Charlotte. E aí, quando eu topei com a Charlotte, também procurando por Montessori, assim como a Cássia, eu conheci a Bruna há 4 anos atrás, eu tinha recém ganhado a Helena, e aí eu comecei a ler e eu disse, uau, isso faz todo sentido para mim, porque era algo que eu já tinha vivido, né, algo que eu já tinha experimentado, e aí eu fiquei, assim, extasiada com a filosofia dela, porque eu me identifiquei muito com o fato de que é uma vida, né, aquela questão de que todo mundo aqui está falando, acho que todo mundo foi impactado da mesma maneira, né, quando a gente conhece a Charlotte, a gente entende, não quero mais largar a mão dela, né, alguém falou, eu não lembro agora onde, mas depois que a gente conhece a Charlotte, nós nos tornamos boas amigas, né, e aí sempre, assim, que eu vejo alguma coisa, acontece alguma coisa, eu falo com meu marido, mas não é que a Charlotte já falava sobre isso, né, então, assim, é muito incrível, assim, é uma descoberta muito legal, e aí eu comecei a acompanhar a Bruna foi uma tutora incrível, assim, nós nos tornamos amigas e ela vem me acompanhando desde então. Só que é muito interessante porque ela nunca me deu nada mastigado. E hoje eu entendo por quê. Conhecendo a Charlotte agora, eu entendo por que ela não dava nada mastigado, né? Ela dava ali as fontes primárias para que eu corresse atrás, né? E isso também foi algo que eu aprendi depois que eu conheci Charlotte, né? Que eu cheguei querendo atalho, eu quero saber quem é essa mulher, eu vou ler uns artigos e eu acho que eu vou entender quem é ela. E aí nada fazia sentido. E aí quando eu entendi que eu tinha que beber da fonte primária, comecei a estudar, descobri o site da Ambleside, comecei a traduzir os artigos para estudar. Na época também conheci a Tina, a Arielle, depois lançaram a Educação no Lar, né? Aí foi um pulo para a gente estudar, foi muito bom, né? Maravilhoso.
E em breve o volume 2 também, né, para a gente ficar mais fácil. Então, né, aí eu me rendi a ouvir podcasts, e aí o primeiro podcast que eu ouvi em inglês foi Charlotte Mason for All, e foi ali que eu conheci a Mari. E a Mari nem sabe disso. E aí eu disse, uau, uma brasileira! E aí eu fui atrás da Mari, e assim, é incrível porque é uma rede, né? A gente descobre uma e descobre a outra, e vai indo, vai aprofundando. E é irresistível, eu acho que depois que a gente conhece o método da Charlotte, ele faz tanto sentido, é tudo tão entrelaçado, é tudo tão interligado, é uma vida mesmo, não tem como desmembrar, né? Uma parte para cá, outra parte para lá, e isso é irresistível, e eu sou fascinada com o método. Que legal, Lara. Que criação maravilhosa, né? Que você deve ter tido. Imagina, no meio do campo. Que sensacional isso. Que maravilha. E a nossa próxima convidada também tem sempre compartilhado um conteúdo muito rico, muitas dicas de livros vivos lá no IG dela. É a Mari. Outra Mari, gente, não a Mari que vocês estão acostumados aqui. Se apresenta pra gente aqui, Mari. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Hitzmann. Eu moro na Alemanha, sou casada com o Niklas há quase 6 anos. E esse foi o motivo porque eu vim para cá. Deixei tudo para trás e a gente se casou e eu vim morar aqui. Nós temos 3 filhos, a Amelie, que acabou de fazer 4 anos, o Lucas, que acabou de fazer 2 anos, e a Ana Clara, que fez 5 meses agora. Eu venho de uma caminhada assim que eu trabalhava no Brasil como engenheira de petróleo, então uma caminhada bem diferente da que eu estou traçando agora, mas eu acho que o Senhor só usou isso mesmo para eu conhecer meu marido, porque não tem tanta relevância hoje no meu dia a dia. Então eu estou traçando essa caminhada com o Senhor na maternidade, na volta ao lar, e ter conhecido Charlotte ajudou bastante nesse caminho, né, gente? A forma como eu conheci ela foi até bem interessante, porque era um perfil de educação, então falando sobre criação de filhos, e essa pessoa fazia educação domiciliar, e aí ela citou que eu uso como referência, ela nem faz uma educação domiciliar Charlotte Mason, ela só falou, eu uso como referência Charlotte Mason, eu, quem? Né? Na hora era um vídeo e eu nem conseguia entender o nome direito, porque eu nunca tinha ouvido falar dela. E aí eu tentei pesquisar, assim, mais ou menos pelo que eu entendi, voltei o vídeo várias vezes. E aí fui pesquisar os livros, vi que aqui na Alemanha não tinha nada, procurando livro para comprar, não tinha livro em alemão, os livros em inglês eu não conseguia comprar aqui, e aí isso meio que adormeceu. E aí, passado algum tempo, essa mesma pessoa citou, olha, gente, aquela pessoa que eu citei, aquela educadora, vai ter um livro agora lançado em português pelo perfil, né, pelas meninas do Educação no Lar. Agora sim. E aí fui lá conversar com as meninas do Educação no Lar. Na época elas estavam ainda vendendo PDF, né? O livro impresso, elas já tinham parado de imprimir, não sei, não lembro por quê. E aí eu comprei o livro em PDF e algum tempo depois também o livro foi disponibilizado, como hoje em dia também é bom as pessoas saberem disso, é disponibilizado nas Amazons internacionais, então qualquer outro país que você mora, você pode comprar o livro em português, o que é maravilhoso, não tem um preço absurdo, é um preço de livro local, e aí eu adquiri o livro, então comecei ali a ir acompanhando as meninas da Educação no Lar, né, a Arielle e a Mari, com os vídeos que elas faziam, tudo muito bem explicado, e ali começou a despertar meu interesse. E como a Cássia e a Lara também vêm de uma caminhada com Montessori, que era uma caminhada sempre um pouco vacilante, porque eu sentia que faltava alguma coisa. Então, era um método encantador pela forma como olhava para a criança. Então, esse olhar para a criança que a Charlotte traz, um pouco disso já tem em Montessori. E eu tentava me convencer de que era um método cristão, porque a Montessori citava a Bíblia aqui e ali, não sei nem porquê. Mas quando a gente conhece Charlotte e a gente vai se aprofundando, a gente vai ver que Montessori não levava em conta o aspecto espiritual da vida da criança, né? E então me encantou bastante. Quando eu conheci Charlotte, eu consegui encontrar aquilo que estava faltando mesmo, né? E bem diferente, um caminho assim que no começo parecia um com o outro, mas depois você fala, não é parecido. Então foi mais ou menos isso. Obrigada, Mari, minha xará, por compartilhar. É verdade. É interessante de ver também, né, que como
muitas mães chegam no método da Charlotte através do Montessori, elas eram contemporâneas, então elas viveram na mesma época e até se inscreveram, trocaram cartas, e a Bruna do Ritmos Familiares, a gente gravou um episódio bem legal com ela, e a gente falou um pouquinho desse tópico com ela também. Então, gurias, agora que a gente já sabe como vocês encontraram a Charlotte, o que atraiu vocês no método da Charlotte, a gente queria conversar um pouquinho, então, de como que vocês colocam em prática as dicas, as muitas dicas que a Charlotte Mason nos dá sobre essa idade que ela mesma chama, é um tempo de crescimento tranquilo, né? Ela fala esses primeiros 6 anos de vida da criança, ela diz que eles deveriam ter um tempo de crescimento tranquilo. Então, se vocês pudessem compartilhar um pouquinho de algumas das coisas que vocês têm feito no lar de vocês, esse trabalho maravilhoso que a gente consegue acompanhar nas mídias sociais, compartilhe então com a gente, por favor. Vamos começar lá com a Anne? Bom, Mari, como você bem disse nessa pergunta, eu acho que o principal tem sido respeitar esse início de caminhada dos meus filhos, fazendo o possível para que seja tranquilo, né? Um período de desenvolvimento tranquilo. Porque talvez se eu não conhecesse o método dela, eu tentaria atropelar muitas coisas, por ser uma tendência, eu acho assim, de praticamente todas as mães, né? A gente tem muita informação e a gente quer colocar tudo em prática. E principalmente oferecer coisas para os nossos bebês, para as nossas crianças muito pequenas, que eles ainda não têm maturidade emocional, física, cognitiva ainda para isso, né? Então, quando ela fala desses aspectos e de como a gente pode oferecer um desenvolvimento tranquilo, mas que não deixe essa criança no ócio não produtivo, muita coisa na nossa maternidade se torna também mais tranquila enquanto mãe e exercício, né? Então, eu pontuei algumas coisas que me enriqueceram e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Como educadora, quando a gente estuda sobre a história da educação, né, todo mundo acha muito lindo e na universidade, né, fala-se isso com a boca muito cheia, né, que antes a criança era vista como um adulto em miniatura, né, então se rompeu com essa visão, mas Charlotte vem trazendo que crianças são pessoas, né. Então, ela não parte de uma classificação de idade, mas ela parte daquilo que a criança é enquanto ser, né? Desse todo. E aí, a gente percebe, então, que a criança ela nasce com possibilidades. Quando eu olho para o Benjamin e olho para o Estevão, eu vejo um universo de possibilidades a serem trabalhadas. E que bom que são hoje dessa forma, através das ideias vivas, né? E eu acho muito interessante também que ela coloca essa preocupação com a construção da personalidade da criança, né? E o que é essa personalidade, senão essa história que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Se tivéssemos todas aqui 80 anos, olha a narrativa, né? Então, quando a gente, enquanto mãe, né, enquanto a educadora desse ser pensante, a gente promove esse início de narrativa que depende tanto da gente, de uma forma em que ele vai desenvolver essas possibilidades, mas de uma forma mais tranquila e dentro daquilo que ela coloca, né, da ciência das relações. Eu não falei na minha apresentação, mas eu vivo no meio da Mata Atlântica, praticamente, com os meus bebês. E isso foi muito por influência da minha amiga Charlotte, porque eu vinha aqui para o interior, eu nasci no interior, mas eu vinha para cá e eu falava assim, gente, é aqui que eu preciso criar. Olha, e eu não me atentava antes para isso, né, para o que está ao meu redor. Então, a gente saiu de uma cidade grande e veio dar essa possibilidade de um desenvolvimento mais tranquilo e em contato com essas coisas vivas, com essas ideias vivas que estão ao nosso redor, né?
E com isso também a gente foi repensando essa questão que ela coloca da atmosfera do lar, né? Porque educação é uma atmosfera, é uma disciplina e é uma vida. Isso é tão impactante, e eu acho que eu demorei tanto para entender a grandeza disso, que sinceridade, eu acho que ainda me falta. Eu não sei vocês, mas ainda me falta, porque isso é muito grandioso, e isso nos aproxima muito do que é eterno, né? Então, aqui, dentro da minha casa, dentro dessa atmosfera que eu tento oferecer para os meus meninos, que ainda são bebês, né? O tripé da vida sempre é o marco dessa preocupação com a educação. Então, é oferecer para eles uma alimentação nutritiva e variada, o descanso, que não é só eles terem um horário para fazer soneca, e um horário para dormir, e um horário para acordar, mas também trocar essas atividades. Por exemplo, ontem, meu menino Estevão está nascendo os 2 dentes superiores. Então, tem dias que ele está muito enjoadinho, muito apegado. Então, ontem à tarde, e com isso o mais velho cobra, né? Porque ele pede uma atenção exclusiva, mas o outro também quer atenção. Então, eu falei com eles no final da tarde assim, ok, então agora que a gente já lanchou, nós vamos passear, a gente vai caminhar. E como que isso tranquiliza eles, dá possibilidades, o meu de 6 meses, né, o olhinho está ali atento o tempo todo, aprendendo, né, isso é muito bom, viver essa experiência que parece tão simples, mas que traz tanta construção para eles, é muito enriquecedor. E aí, quando ela fala também da questão da disciplina dos hábitos, né, eu confesso que essa foi uma das partes que me cativou muito no método, porque eu sou uma pessoa de disciplina, né? O treinamento dos hábitos, para mim, não é uma coisa difícil, principalmente os hábitos de ordem. Eles, para mim, são essenciais, eu não consigo viver sem eles. E quando eu consigo promover isso, sem uma atmosfera de uma pessoa que está ali, né, administrando, governando lá, mas sem tanta cobrança, mas só possibilitando essa ordem, o que eu percebo? Né? O meu menino Benjamin, que tem 2 anos e 10 meses, ele já manifesta o exercício de hábitos de ordem, no guardar, no saber o horário que ele tem para alimentar, e os momentos de alimentação são muito tranquilos, porque ele já espera. Isso é uma construção de 2 anos e 10 meses, né? O Estevão, que está se sentando à mesa, ele já se sentava antes como observador, mas agora ele se senta também para se alimentar com as frutinhas. Então, ali já tem uma construção sendo feita com ele. E isso torna tudo mais tranquilo dentro dessa atmosfera. É lógico que, né, em mim ainda existem hábitos que, de certa forma, precisam ser trabalhados para que eles também vejam, né, o exemplo e sejam conduzidos da mesma forma. E aí ela fala desse banquete de ideias vivas, e a Mari conhece essa experiência, que eu já falei para elas algumas vezes nos grupos, que o Benjamin, quando ele tinha 1 mês, ele começou a chorar desesperadamente. Eu não sabia o que fazer como mãe de primeira viagem, o que é natural em todas as mães de primeira viagem, quando o menino começa a chorar desesperadamente. E aí eu tive assim um gatilho. Eu vou sentar com ele, eu vou pegar um livrinho e vou contar uma história. O choro cessou. E esse se tornou um hábito frequente e uma construção frequente com ele. Tanto que hoje eu pego livros que não têm mais tantas imagens e leio para ele. E é incrível como que ele se senta, às vezes ocupado com alguma coisinha na mão, mas ali se alimentando, e depois, em algum momento, bem de forma assim espontânea, ele solta. Mamãe, porque naquela história também tinha tal e tal coisa, e ele vai contando, ele vai fazendo essas narrativas. Então, mesmo que a gente ainda não se encontra nos anos formais, mas ele já vive tudo aquilo que nós vamos viver lá no futuro, quando estivermos, né, praticando de fato as lições mais estruturadas, como ela coloca.
E outra coisa que nos chama muita atenção e que temos vivido é a questão que ela coloca das posses das crianças, né? Com relação àquilo que é colocado no Evangelho. Não era uma prática enquanto casal, mas se tornou uma prática enquanto família, que agora somos família, de estarmos nos alimentando também da palavra, da fonte diariamente e trazendo isso para eles. E uma coisa que eu coloquei que me chama muita atenção nas falas da Charlotte é quando ela fala bem assim: uma vez que tenhamos decidido o que não podemos fazer, estaremos prontos para descobrir o que podemos fazer e o que devemos fazer, né? Então, vivendo essa rotina com eles e fazendo essas análises, é que a gente começa a descobrir esse potencial educador que existe no lar, né? E ela coloca também algumas outras coisas, né? As mães operam maravilhas, uma vez que estejam convencidas de que maravilhas lhes são exigidas. Eu acho que essa frase também me balanceou bastante, até ao garantir essa estrutura da rotina, né, da alimentação, do descanso e do exercício. E quando ela coloca assim, para deixar as crianças em paz. Como mãe de primeira viagem, e talvez assim, sem ter me debruçado tanto diante daquilo que ela coloca enquanto educadora, eu teria também deixado isso passar e teria me preocupado muito em ocupar as crianças. E quando ela coloca isso mexeu muito comigo, porque é um exercício que nós deixamos de lado, que é o deixar a criança brincar sozinha, deixar a criança fazer essas assimilações, né? Então, existem momentos que, principalmente o Benjamin, que é mais velho, ele tem um temperamento, né, o entendimento de que ele é uma pessoa. O temperamento é um temperamento mais apegado, ele gosta de pessoas, ele gosta de estar com pessoas, né? Então, para ele, o exercício do brincar sozinho, de ser deixado em paz, exige mais de mim do que dele. Porque ele quer estar, só que eu ensino e direciono ele para que ele tenha também os momentos dele, para que ele possa fazer essas assimilações. E é um trabalho duro e exigente fazer isso, né? É um treino constante. E aí ela ainda coloca, né? Aproveitar as oportunidades para plantar e cultivar ideias vivas à luz da palavra e treinar hábitos, né? E coloca um dos nossos principais desafios, né? Que são as brincadeiras vigorosas, aquele tempo que às vezes quando eu li lá 4, 5, 6 horas ao ar livre, em contato com a natureza, isso é impossível, né? Mas é possível, não, eu falo, né, enquanto experiência, eu não consigo fazer 4 horas com os meus meninos, porque dentro dessa estrutura deles de menos de 3 anos, a rotina não me permite isso. Não seria saudável para eles, embora ela coloque que é saudável estar e a gente entende isso. Só que a questão é que eles ainda precisam das sonecas, né? Eles ainda precisam de uma alimentação que, por mais que a gente tente fazer, né, também ao ar livre, mas precisa de uma manutenção de ordem, né? Mas é primordial para que tudo dê certo, que eles estejam na natureza de manhã e no final da tarde. Eles precisam. Como eu contei a experiência para vocês do dia de ontem, né? Se eu não tivesse saído com eles para que eles, né, se servissem desse banquete de vida, talvez eu teria tido um dia muito difícil, muito frustrante, um final de dia muito frustrante, inclusive para eles. Mas não foi assim, porque eu tenho esse entendimento e pratico isso diariamente. De manhã e no final da tarde, nós estamos ao ar livre. E eu poderia falar muitas outras coisas, Mari, mas as meninas também têm muita coisa para contribuir. Nossa, Anne, obrigada. Eu adoro te ouvir falar.
E tenho alegria também de ter compartilhado essas histórias contigo. E só para pontuar uma coisa, tudo que tu falou tem que ser pontuado, mas essa questão da gente possibilitar os hábitos ao invés de ficar, faz isso, menino, já fez aquilo, guri, nananana. A gente possibilita, né, através da atmosfera do nosso lar e com todas essas riquezas que tu já falou. Vou passar para minha xará, Mari. Bom, pensando um pouco nessa questão, eu lembrei disso aqui que ela fala, que eu acho que é uma chave, né, para esses primeiros anos. Não existe nenhum tipo de conhecimento a ser adquirido nos primeiros anos das crianças, tão valioso quanto aquele que elas obtêm por si mesmas a partir do mundo em que vivem. E aí, pensando um pouco nisso, né, um crescimento tranquilo para mim, para as minhas crianças, significa colocá-las diante de coisas dignas de serem aprendidas, examinadas, exploradas, amadas. Então, ideias vivas, né? Em tudo, né? Então, vai partir daí. E começando a partir daí, eu listei algumas coisas, assim, bem práticas, assim, do que a gente faz. Com certeza eu vou esquecer algumas coisas. E aí, eu sei que as meninas também fazem isso, e acho que a gente vai se complementando, porque a Anne já deu uma introdução muito, muito boa, então eu não quero ficar repetindo. Então, em primeiro lugar, né, o conhecimento de Deus. A gente já fazia isso com as crianças, a gente já conversava, já orava, mas com a Charlotte eu aprendi a primeira coisa, que eu posso ler a Bíblia conforme ela é a palavra de Deus escrita na íntegra para os meus filhos pequenos. Então, já começou aí quebrando essa barreira que eu tinha, né, de ler uma historinha bíblica, de ler um livrinho infantil, ou, né, então, ler a Bíblia e mostrar a glória de Deus em todas as coisas, nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, nos passeios na natureza. Então, né, o conhecimento de Deus aí eu coloquei como a primeira coisa que mudou bastante na minha casa. O tempo diário na natureza, né? Quem conheceu o Charlotte, que não vem de um trajeto já assim, igual a Lara citou, que ela teve uma infância ao ar livre. Eu acho que muitos de nós não teve isso, né? Mas quem não veio desse trajeto e conheceu o Charlotte foi um impacto, né? Uau, eu posso e devo passar tempo diário ao ar livre, de preferência na natureza. E isso, claro, né? Entendendo a fase da vida, como a Anne pontuou aqui, se você tem um bebê recém-nascido, você tem um bebê pequeno que precisa dormir de manhã, e aí você vai se adaptando, mas você colocar isso com um grande peso, você vai encontrar um lugar no seu dia, você vai encontrar um lugar na sua rotina. E aí a gente vai se adaptando ao frio, à chuva, aquilo que a gente precisa fazer para adaptar desde que a gente tenha a ideia viva no nosso coração ali plantada como uma semente, a gente vai encontrar um meio, né? Então eu coloquei a Bíblia, coloquei o tempo na natureza, o desenvolvimento dos hábitos, primeiro esses hábitos da rotina, né? Os hábitos de ordem, higiene, regularidade, hábitos de local e hora. E também hábitos morais. Eu já consegui começar a perceber que certas coisas que eu nem sabia que eram hábitos, como obediência. Obediência é um hábito? Ah, obediência é um hábito. Então, vou começar a trabalhar alguns hábitos, começar a aprender o que eu preciso fazer, né? E aí, obediência, atenção, execução perfeita. Então, a gente vai começar a olhar para a criança, ter esse olhar atento para ela e começar a ver onde que a gente pode ajudá-la a caminhar, né? Então, Bíblia, tempo na natureza, os hábitos, as ideias vivas também vindo de livros, músicas, artes manuais. Então, a gente gosta também de fazer trabalhos de arte aqui em casa. É um tempo que, às vezes, eles conseguem ficar mais quietinhos, que para minha menina não é tão difícil, mas para o meu menino é bastante difícil. Então, o tempo de leitura, o tempo de algum trabalho de arte, a gente escolhe algumas coisas legais para fazer. A gente já fez chaveiros, a gente faz cartões, a gente vai fazendo o que dá para fazer de acordo com a idade deles. Uma coisa também que eu pensei bastante enquanto pensava nessa reunião aqui, sobre a atmosfera do lar, da gente ter um ambiente que gera um encantamento pelo simples, pela simplicidade. Não quer dizer que a nossa casa não deixa eu ver se eu consigo colocar.
quando a gente vai para a natureza e a gente quer que os nossos filhos se encantem com aquilo, quer que os nossos filhos aproveitem aquele momento, como Charlotte coloca, como que os nossos filhos vão conseguir olhar para a natureza e se deleitar naquilo, se dentro de casa tudo é tão tumultuado, tudo é tão diferente como Deus criou, como a criação, como a própria natureza, né? Então, a ordem, claro, mas também o que a gente tem oferecido aos nossos filhos dentro de casa? Com que brinquedos nossos filhos têm brincado? Às vezes não é só a tela, às vezes a gente não oferece tela, mas todos os brinquedos falam, todos os brinquedos se mexem sozinhos, tem muita luz, muita cor. Como está a nossa casa? As coisas têm seu lugar, há uma ordem, né? E os nossos filhos vão começar a ter esse encantamento pelas coisas simples, até nos livros. A gente pode selecionar um pouco o que a gente vai oferecer para os nossos filhos, para que nada seja também em excesso, de forma que os nossos filhos estejam assim, super estimulados e não consigam mais ver beleza na simplicidade. E aí, claro, a beleza no lar também. Uma coisa que eu precisei pontuar também é falando menos. Me calando, esperando, deixando a criança agir e ver, vamos ver o que ela vai fazer, calma, né? Calma, mãezinha. E às vezes eu preciso falar isso para mim mesma, porque eu estou tão encantada com tudo que eu estou conhecendo, com tudo que eu estou aprendendo, que eu quero falar, eu quero compartilhar e também com os meus filhos, né? Então, às vezes eu preciso lembrar disso, frear, deixar eles também descobrirem um pouco sozinhos, e aí eles também vão chegar até nós com as perguntas, né? E uma coisa que eu já não costumava fazer, mas que eu vejo que é uma coisa que as mães talvez podem querer ir por esse caminho e que pode acabar forçando a criança que não quer fazer atividades, tipo, muita atividade de papel, apostila. Isso aí nesses primeiros 5, 6 anos, e na verdade no método da Charlotte, né, isso não vai ser incluído dessa forma como a gente vê. Teve uma coisa muito engraçada que a Maria da Educação no Lar falou: mães, contenham a sua fúria pedagógica. Então, a gente às vezes pode se segurar. Eu sei que a gente gosta de ensinar, a gente quer colocar os nossos filhos diante de coisas importantes, mas se a gente não deixar eles viverem e observarem, eles vão perder essa oportunidade de aprender dessa forma que eu coloquei lá no início, por si mesmas, né? Aprendizado a partir daquilo que elas mesmas têm contato. Também gostaria de acrescentar, assim como a Anne falou, a Mari também, eu também procurei colocar esse tripé dos hábitos, o tempo com Deus também se tornou muito mais consistente para mim, como mãe, também para as minhas crianças. E outra coisa que, por conta da Charlotte, eu percebi que era algo muito importante, era envolver as minhas crianças nas atividades do lar. Não como uma imposição ou com autoridade, sabe, extrema, mas assim, envolvê-los de uma forma como é a vida, né? Então, como eu disse que eu vim pela Montessori, então eu achava que tudo tinha que ser preparado para a criança, sabe? Tudo tinha que ser na altura da criança, e a vida real não é assim, né? Minhas crianças, ela não iria só interagir nesse tipo de ambiente, elas iriam interagir fora da minha casa, que não estava preparado para uma criança naquele tamanho, naquele peso, enfim, sabe, um ideal. E perceber isso mudou a minha visão e me deu um sossego de que vai ficar tudo bem, né? Eu cresci assim, né? Eu cresci também, assim como a Lara, na natureza, cresci sem precisar de tantas coisas ao meu tamanho e eu fiquei bem, e eu aprendi, né? E envolver as minhas crianças nas atividades do lar abriu os meus olhos e um maravilhamento tão grandioso, porque eu percebi que mesmo a minha filhinha, que tem 2 aninhos e 5 meses, ela consegue fazer coisas e ela fica extremamente feliz porque ela está ajudando a mamãe. E aí é algo que eu trago também para... Assim, eu sempre falo, né, converso, vou mostrando através dos livros, que eu percebo também a diferença das 2 crianças, né? Um gosta muito de livro, ama estar perto dos livros, o outro já é mais ativo, enfim. É que a beleza, né? Tudo na nossa casa precisa ser belo, tudo na nossa casa precisa trazer carinho e amor de volta para nós, né? Então, quando a minha filha, ela
da maneira dela, ela tenta dobrar o pijaminha, ou ela tenta lavar um copo, ou qualquer coisa assim, ela fala, olha mamãe, a nossa casa, como ela está feliz, porque para ela é a forma que a nossa casa está cuidando, né, de volta dela. Claro que eles pensam nas coisas que eles veem, eles pensam como se tivessem vida, né? Então, quando ela fala de casa ou de livros, ela acha que está retribuindo de volta para ela. Mas, na verdade, é a forma, né, como nós lidamos com a vida, né, que vai acontecendo. Então, tirar esse peso da autoridade, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, e colocar aquilo como nós estamos cuidando da nossa casa, nós estamos vivendo aqui, então por isso nós precisamos amar e respeitar, e cada coisa tem o seu lugar. Isso, assim, trouxe leveza, trouxe um cuidado muito maior e uma atenção nos detalhes da minha filha, que é ela que consegue mais interagir de volta, né? Ela já consegue falar algumas coisas, né? Então ela começa a perceber. E eu achei interessante que a Mari colocou, porque ao sair na natureza, por conta dela ter esse olhar atento para o que é belo, para o que é cuidadoso, quando a gente vai na natureza, ela também percebe as coisas, sabe? Tem uma ordem, tem uma maneira de ser. Então, ontem, quando nós saímos na natureza, ela começou a perceber por ela mesma que os mushrooms, que os cogumelos, eles nascem na sombra. E ela falou isso, olha, mamãe, que tanto de mushroom na sombra. E foi uma frase tão simples que eu falei, uau, que interessante, né? Como que ela percebeu isso sem que eu precisasse sentar com ela com um livro, né, de texto e falar todos os mushrooms gostam de umidade e sombra. Mas ela começou a ver que tinha um padrão. E eu acho que esse padrão é tão natural para as crianças que muitas vezes nós como adultos não temos mais esse olhar maravilhado das coisas do mundo. E a Charlie também trouxe isso para a minha vida, sabe? Olhar tudo com maravilhamento para que as crianças também possam amar. Eu lendo um outro livro da escritora Susan Schaeffer, e ela falava sobre isso, né? De como muitas vezes nós como adultos olhamos as coisas e a gente está tão acostumado, né, com aquilo que parece que não é nada novo. Mas para a criança, o olharzinho deles acabou de nascer, aquilo é uma obra grandiosa de Deus, né? Obra grandiosa da criação. Então, outro hábito que eu aprendi com a Charlotte e vejo na minha criança é isso, olhar tudo como se fosse a primeira vez, como se fosse, assim, uma coisa, um milagre da natureza acontecendo, né? E entender isso mudou meu coração. E outra coisa que eu trouxe para a atmosfera do meu lar foi entender que todo o trabalho que eu faço depende de mim, depende do meu esposo, depende da atmosfera, mas mais do que tudo é o Espírito Santo, né, que convence e que ele que é o instrutor principal da nossa casa. Então não está instruindo só o coraçãozinho da minha criança, mas também está instruindo o meu coração. Então a Charlotte me forçou através da cultura materna a estudar mais, a ir buscar mais, a olhar na fonte, principalmente na Bíblia, né? E a ver as ideias vivas brotarem dos livros, né? Então é muito diferente eu falar para minha criança, senta agora e vai ler um livro, ou ela vê eu sentando e apreciando e amando um livro. Assim, é impressionante, porque automaticamente ela vai lá e pega o livrinho dela e senta, porque ela fala, isso é prazeroso para minha mãe, isso é algo que traz alegria para o coração dela, então eu também quero isso, né? Ela senta do meu lado e fica lá folheando. Então, a Anne falou, né? São coisas que nós fazemos hoje, quando eles ainda não estão nos anos formais, mas que servirão daqui a algum tempo, quando eles estiverem preparados para realmente sentar na cadeirinha e pegar uma canetinha e começar a aprender, né, as letras. E o interesse deles vai nascendo conforme a vida deles vai acontecendo, né? Então, não é algo que eu preciso forçar. E anteriormente, né, antes de conhecer a Charlotte, eu achava também que eu precisava colocar, assim, sabe, tudo
um cronograma esquematizado, às 8 horas da manhã, café da manhã, tal hora, eu preciso fazer essa atividade. Eu não podia deixar a minha criança entediada. E a Charlotte trouxe assim, tirou esse peso do meu coração e das minhas costas e falou, como a Mari falou, calma, mamãe, calma. As crianças, elas têm uma maneira de aprender muito diferente, elas precisam desse sossego, elas precisam dessa calmaria, né? E uma frase que tocou muito meu coração, ela fala que a gente precisa proporcionar para essas crianças momentos de memórias felizes. E quando eu penso nos meus momentos de memórias felizes da minha infância, eu não me lembro da esquematização dos horários que eu precisava estudar e fazer tudo. Eu me lembro, era muitas vezes de sentar à noite junto com os meus pais e olhar as estrelas. Então, eram momentos assim de calmaria. Ou, por exemplo, eu amava sentar na grama e olhar o céu, ver as modificações das nuvens, sabe, os nomes das nuvens. E eram coisas assim que eu poderia passar para mim como criança, eram horas e horas. Às vezes não era tanto assim, né? Mas eu tive uma infância tranquila e é disso que eu me lembro. E que o Senhor me ajude e nos ajude como mães a dar essa tranquilidade para nossas crianças e acalmar o nosso coração, né? De que nós os educamos, mas é que o Espírito Santo, que é o regente, né, o instrutor principal, que irá frutificar tudo isso que nós estamos plantando no coraçãozinho delas, através, amei a forma como a Anne está falando da Charlotte, vou adotar, da minha amiga Charlotte. É bem isso, né, meninas? Eu acho que às vezes a gente fica naquela sanha, né? E a gente vê no Instagram, principalmente nas redes sociais, acompanham muitas famílias que já estão fazendo uma série de atividades e a gente fica, meu Deus, o que eu preciso fazer agora, né? E você que está nessa jornada de descobrir Charlotte Mason, fica pensando, o que eu faço com uma criança? Mas acho que as meninas pontuaram super bem aqui, o que é estar dentro da atmosfera do lar, da formação de hábitos, da disciplina do hábito e das ideias vivas, né? Uma parte que eu gosto muito do volume 2 da Charlotte, que a gente já está quase lançando, né? Estamos quase lá. E uma parte que eu gosto muito do volume 2 é que ela fala que a função dos pais é semear ideias, né? Às vezes a gente quer desenvolver um papel dentro da nossa casa que não é a nossa função. Um livro que me marcou muito foi o livro Incomparável, da Jen Wilkin, e ela vai falar dos atributos incomunicáveis de Deus e como nós queremos ter esses atributos incomunicáveis, que não são para nós, né? A onipotência, a onisciência, a onipresença. E às vezes com os nossos filhos a gente tenta ser tudo isso, a gente quer ser a mãe onipotente, né? A mãe onipresente, onisciente. Se a gente pudesse entrar na cabeça deles, a gente entraria. Mas quando eu li esse livro, me marcou muito, né? Porque ela fala que isso é um resquício da queda, né? De Eva cedendo para a tentação da serpente, se você comer, você será igual a Deus. E às vezes nós queremos ser igual a Deus naquilo que nós não somos. Então, foi muito pontual isso que você falou também, Cássia, de que lembrar, né, que nesse assunto nós somos chamadas a cooperar com o Espírito Santo, a frase que a Mari sempre cita aqui também desse volume. Nós cooperamos com o Espírito Santo, mas a obra é dele, nós estamos sendo direcionadas por ele, é ele quem nos conduz. O nosso papel é semear essas ideias através da atmosfera do lar, da disciplina, de tudo isso, essas ideias riquíssimas que vocês deram aqui. Eu aconselho você que está escutando, volta um pouquinho e anota as ideias que as meninas deram, do que elas fazem na atmosfera do lar delas, como que elas trabalham isso, e são ideias super práticas de como você pode garantir para a sua criança esse desenvolvimento, esse tempo de desenvolvimento tranquilo, né? E agora eu quero ouvir um pouquinho a Lara aqui. Fala pra gente, Lara, quais que foram as dificuldades para você, seja em questão de formação de hábitos, o que você vê que foi mais difícil para você nessa jornada de aplicar o método com as crianças pré-escolares, seja algo na sua rotina que precisou mudar, enfim. Eu acho que a parte mais difícil fui eu mesma. A parte mais difícil fui eu mesma. E eu percebi que
a maior parte dos problemas, das dificuldades, vamos usar a palavra mais correta, das dificuldades, são relacionadas a mim, né? Não à criança. Porque se nós formos parar para observar, nós geralmente criamos problemas onde nós queremos ser Deus, né? Tomar lugares que não deveríamos estar tomando na vida dos nossos filhos, e onde nós queremos podar a criança. Porque o que eu percebo é que, Charles fala também, eles têm um apetite natural pelo conhecimento, né? E aí, muitas vezes, eles querem passar o tempo inteiro na rua. E aí, nós temos outras coisas para fazer. E é muito mais cômodo deixar eles brincando com Lego dentro de casa, não que isso seja ruim, a Helena tem esse momento dela, mas é muito mais cômodo ela estar ali brincando com Lego do que eu ter que me movimentar, fazer mochilinha, vestir todo mundo, preparar o lanchinho e ir para a rua, né? Muitas vezes, a gente precisa ser sincera com a gente mesma. A dificuldade é nossa, não é da criança. Porque qualquer criança, gente, se você disser assim, vamos dar uma voltinha na rua, eu duvido a criança que vai preferir ficar dentro de casa. É muito difícil. É muito difícil. Só se um mau hábito já está muito enraizado na vida dessa criança, né? Mas eu percebo, assim, que a maior dificuldade toda sempre foi em relação a mim. A minha questão a autodisciplina, né? A questão dos 3 pontos, né? A persistência, a vigilância e o tato. São os pontos que eu preciso ficar revendo em mim o tempo inteiro. Porque a criança está pronta para entregar aquilo, mas muitas vezes a gente desiste antes que a criança entregue, né? Ou então, depois que a criança entregou, a gente para de ter a vigilância, né? Ou então a gente perde a mão e perde o tato na hora de lidar, e aí eu acho que são essas questões, elas são muito mais relacionadas a gente. E aí eu acho que isso também vem da nossa mente escolarizada, de colocar o peso da educação sobre a criança, né? Nós olhamos para a criança e entendemos que ela é responsável, né? Ou que ela está nos causando uma dificuldade, enquanto não, nós somos responsáveis por essas crianças, né? E essa criança, ela não pode fazer nada a respeito desse problema, a não ser nós mesmos, né? O Espírito Santo agindo através da nossa vida para levar essa criança a fazer o bem, né? E fazer aquilo que tem que ser feito. O hábito, eu penso que, vamos falar de hábitos, que eu acho que é a maior dificuldade, assim, tem aqueles hábitos que são adquiridos pela própria atmosfera do lar, né, que ele é muito, novamente, ele diz respeito à mãe, ao pai, à família, aquilo que a gente está enchendo a nossa casa, né, a criança só vai absorver naturalmente aquilo que a gente tem colocado para elas, e aí sim, existem aqueles hábitos mentais que precisam de um pouco mais de esforço, de vigilância da mãe, né, de persistência. Mas eu entendo que, por exemplo, há muita coisa. A Charlotte, ela me conquistou porque ela é profunda e leve, né? Ela consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu não preciso dizer para a Helena que a gente precisa orar antes das refeições. Eu orei. E ela aprendeu que ela precisava orar. A Tereza tem 1 ano, é inacreditável. Ela senta para comer, ela põe a mãozinha. E aí ela fica quietinha, esperando, e no final da oração ela diz, amém. Aí, essa semana aconteceu algo muito interessante. Ela me pediu banana, ela viu que eu estava comendo banana, e aí eu entreguei um pedacinho de banana para ela. Ela pegou a bananinha na mão, gente, e disse amém, e comeu. E eu achei aquilo incrível, porque a Tereza tem 1 ano, ela não teve nenhuma rigidez na instrução dela, nada, ela simplesmente absorveu. Aquilo estava ali, era uma ideia viva dentro da casa dela, a atmosfera da casa dela, e ela absorveu. Ela vê a Mana fazendo isso, ela vê o pai, ela vê a mãe, e ela absorveu aquilo. Então, assim, eu acho que a gente às vezes pensa, vou treinar hábito, automaticamente vem na nossa mente a rigidez, porque nós talvez tenhamos sido ensinados assim, né, que hábito é rigidez, que rotina é rigidez, né, que obediência, a própria obediência, há uma resistência à obediência, né, a questão da autoridade, né, se usar a palavra autoridade hoje é uma questão muito delicada, porque tem uma distorção e uma resistência das pessoas, mas eu penso que isso tudo, ele é muito mais leve do que a gente imagina, né? Ele pode ser trabalhado de uma maneira muito mais leve quando a gente simplesmente entende que a gente tem que viver isso. E aí, quando a gente vive, a gente não precisa fazer esforço, né? A gente não precisa fazer esforço nenhum de ser rígido com a criança para que ela aprenda aquilo. Ela, através da repetição, ela vai observar, né? E eu acho muito incrível, porque a Charlotte disse que quando a criança ela toma posse de um conhecimento, aquilo é dela, né, e ninguém mais tira dela, e isso é incrível, assim, em todas as questões, né, então eu penso que a maior dificuldade sempre é relacionada àquilo que a gente está disposto a fazer,
aquilo que a gente está disposto a entregar e abrir mão, né? Porque não pense que quando eu vou para a rua com as minhas meninas, a minha casa está em ordem. Muitas vezes eu deixei louça na pia, né? Não consegui terminar e parti para a rua porque eu sabia que era o que eu tinha que fazer. Ou então, quando eu percebo que elas estão muito agitadas, né? Como a Anne falou ali, que ela, né, foi para a rua, levou para a rua, as crianças, né, se acalmaram. Então, essa questão de que, às vezes, é se olhar atento para a criança mesmo, né? Ver o que ela está precisando. A criança é mais importante do que a louça, né? Eu sei, a minha casa tem que estar em ordem, eu preciso ter a ordem, ela precisa reconhecer a ordem na nossa casa, mas há um momento para tudo isso, né? E quando isso choca, eu preciso escolher quem é mais importante, né? E aí, a partir do momento que eu faço isso, eu estou ensinando para a criança também, porque nós ensinamos o tempo todo, ainda que nós não nos demos conta disso, né? E outro dia a Helena derrubou uma xícara de chá que eu amo, que eu amava, porque ela morreu. Ela derrubou a minha xícara de chá e aí ela chorou, tudo frustrada, triste, né? Eu fiquei muito triste mesmo. E aí eu juntei aquela xícara, eu estava orando, aí eu olhei para ela e disse assim, filha, você é mais importante do que essa xícara. Você é mais importante do que essa xícara, tá tudo bem. Na próxima vez você tenha um pouquinho mais de atenção. E aí recolhi, guardei. Outro dia, aconteceu alguma coisa e ela falou assim, com o olhinho cheio de lágrimas, olhou para mim e disse, mãe, eu sou mais importante que coisas, né? Então, foi uma situação pequenininha, sabe? Eu poderia ter brigado com ela, eu poderia ter perdido o tato, né? Mas naquele momento, o Espírito Santo me levou a agir dessa maneira com ela, e uma ideia viva foi colocada no coração dela. E aí agora, às vezes, está tendo uma disputa por brinquedo entre ela e a Teresa, e aí eu converso, filha, nós precisamos entender sobre egoísmo, nós precisamos ver o egoísmo, né? Nós somos pecadores. Há o egoísmo no meu coração, no seu, no da Teresa, e nós precisamos lutar contra isso com a ajuda do Espírito Santo. E aí veio a pergunta, quem é mais importante? O brinquedo ou a sua irmã? E aí, como isso já estava lá de trás, eu já tinha dado exemplo, quando ela quebrou a minha xícara, ela disse, mãe, pessoas são mais importantes que coisas. E aí ela pegou o brinquedinho dela e entregou para a Teresa, sabe? Então, eu penso que é muito essa questão de que a dificuldade, às vezes, é nossa. Nós precisamos nos trabalhar, né? Como a Cássia falou, eu precisei fazer uma faxina em mim, né? Para poder viver isso, né? E poder, principalmente, criar uma atmosfera para que ela pudesse aprender. Eu concordo em tudo que a Lara disse, sinto da mesma forma. Tanto é que, quando eu me deparei com essa pergunta que vocês fizeram, foi de imediato a resposta, né? As minhas principais dificuldades estão naquilo que eu ainda não domino em mim. E quando a gente lê o livro da Charlotte, a gente se depara com isso, a gente começa a clamar ao Senhor mesmo, para que o Senhor, como diz Lessa, né, tire as escamas dos nossos olhos, né, abra os nossos olhos, e Ele tem aberto os nossos olhos, inclusive para enxergar aquilo que é o principal, aquilo que é o eterno, né, aquilo que é o que vai ser para sempre. E com relação ainda aquilo que nós fazemos em casa com os nossos filhos, o que eu tenho feito com os meus filhos aqui, eu tenho sempre pensado de forma intencional, porque Deus não quer de nós qualquer coisa, né? Ele quer que nós sejamos intencionais, porque Ele é intencional conosco. Ele não nos criou sem propósito. E ela fala isso, e é uma coisa assim, que eu tenho muito claro na minha mente, é que nós precisamos lidar com os nossos filhos com um propósito. A gente precisa ter essa direção. E aí, eu vou citar a minha amiga, né, porque ela abre os nossos olhos para isso, que nesse primeiro tempo, que a gente precisa entender como um tempo tranquilo, né, em seus primeiros anos de vida, a criança é toda olhos. Ela observa, ou mais verdadeiramente, ela compreende ao chamar a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição em seu auxílio, para que possa aprender tudo o que é passível de ser descoberto sobre cada nova coisa que surge no campo da visão. Então, Deus abre os nossos olhos para que a gente possa conduzir os nossos filhos, para que eles abram os olhos deles, porque tudo é novo para eles, né? E eles descubram isso no inteiro de Deus,
não no fragmento da nossa própria vontade materna, né? Da nossa própria vontade humana. E aí, nisso é que às vezes eu esbarro nessa dificuldade, porque eu ainda tenho lacunas, eu ainda tenho pendências, né? Por mais que os hábitos de ordem, né, sejam muito fáceis para mim, mas no meu temperamento eu tenho uma tendência a ser muito dominante. E aí a Charlotte pegou na minha mão de uma forma mais dura, sabe? Ela me deu um apertão mesmo, quando ela vem falar da questão dos princípios da disciplina, né? E da disciplina, agora a gente não está falando mais só do treinamento de hábitos, mas da forma como você vai corrigir a sua criança, né? E aí ela fala que isso precisa ser com doçura, né? Talvez para algumas pessoas, para algumas mães, isso é mais fácil, para outras, como para mim, não é tão fácil, porque eu tenho uma tendência, né, a ser mais rígida, ser mais séria, e aí ela me chama a atenção para isso e ela coloca 3 princípios, 3 pontos que eles se complementam, que a gente precisa levar essa mensagem à frente, até porque a gente, como a Lara mesma disse, né, a gente vive cercada de influências que querem distorcer a autoridade dos pais, esse governo que nos foi confiado. Então, ela coloca, né, não trate a pequena contumácia da criança com muita seriedade. Não assuma que ela está sendo malvada, ou seja, não reforce aquela tendência que a criança já tem naturalmente, né, ao pecado, porque todos nós, né, estamos, né, já nascemos assim, com essas tendências, né? E aí ela orienta ainda, né? Então, se está acontecendo, por exemplo, hoje cedo, eu estava me arrumando e os 2 estavam com o pai. Eu já tinha organizado os 2, eles estavam com o pai. E o meu filho Benjamin, no coração dele, ele tem experimentado muito a questão do ciúme, né? Então, muitas vezes, ele começa a fazer coisas com o Estevão, que só tem 6 meses, que são cruéis, né? E a gente não tem tentado dar tanta relevância para isso, mas tem procurado tratar isso nele. Isso é educação. A gente falar disso aqui é falar da essência da educação, daquilo que é necessário, daquilo que tem se perdido pelo sistema e pelas ideias conturbadas que estão aí movimentando as redes sociais e a vida das pessoas. E aí, eu segui o conselho da minha amiga. Eu falei assim, então, meu filho, agora você vai ficar no quartinho, você vai brincar um pouquinho e quando você estiver pronto para compartilhar com o seu irmão, você volta aqui, né? E que é o que ela fala, né? Deixa ela fora até que ela esteja preparada para agir com equilíbrio, né? E evite atrito. Não deixe que ela perturbe a atmosfera moral. Então, assim, são 3 princípios que ela coloca que são tão simples e é engraçado, né? Naquela época, Charlotte já trazia muito da neurociência prática, né? Da prática da neurociência, porque isso que nós estamos falando agora são essas conexões. Eu posso pedir para você ler o cérebro da criança e ele está resumido aqui em 3 princípios que ela colocou em um parágrafo. E aí eu vou, como mãe, né, ela vai despertando em mim ideias vivas, porque eu vou ampliando isso e vou trazendo isso para a minha prática com os meninos, né, nessas ações diárias, né, nesses conflitos diários. E trabalhando em mim, forçando em mim essa vigilância, esse tato, essa constância, para não ser tão severa e provocar esse atrito, né, que vai conturbar o fortalecimento, o treinamento desses hábitos morais. E talvez, né, na nossa época, e talvez todas vocês concordem comigo, que o mais difícil deles é a obediência. Isso tudo é muito importante, né, Mari? E meninas, e Anne, tudo isso que você pontuou. E são coisas que a gente não para prestar atenção às vezes, né? A gente quer ficar tanto correndo ali e não para e senta e presta atenção. Também queria pontuar aqui o que a Lara falou, né? Que o maior problema, muitas das vezes, somos nós mesmas. Nós é que
somos o problema. Nós é que não queremos ver isso ou fazer as coisas, ou acabamos tendo esse empecilho na vida deles. Então, pessoal, esse episódio está maravilhoso. Sei que não dá vontade de acabar ele, mas, meninas, eu queria ouvir de vocês agora. Que conselho que vocês podem dar para quem está iniciando essa jornada de descobrir Charlotte Mason e tem filhos nessa idade antes dos 6 anos? Vamos começar com você, Mari. Que conselhos que você quer dar? Bom, se você conheceu Charlotte agora, você provavelmente vai ficar tão encantada como nós ainda estamos, após alguns anos de caminhada junto com ela. Então, vai com calma. Você vai ver um universo se abrindo à sua frente. Então, você vai estar diante de Deus em oração, pedindo ao Espírito Santo que te guie em primeiro lugar. Olha para essa criança na sua frente. Fale de Deus com ela. Começa por aí, é um primeiro caminho, né? E aí você vai começar de forma prática a acompanhar aqui as meninas, os podcasts, algum perfil no Instagram. Também não vai para muito lado. Procura 1 ou 2 e vai na fonte. Pega o livro e começa devagar, de 15 em 15 minutos. Se você for constante, 15 minutos a cada dia, você vai aprender bastante. Então, começa por aí e não desanima. Nós estamos estudando um livro do Paul Tripp, com outro grupo, e ele fala o seguinte: a criação, a educação dos filhos é um processo e não um evento único. Então, lembrem-se disso. Olha, se um conselho que eu pudesse dar para a mãezinha que está começando, olhe para a sua criança como uma pessoa e conheça a sua criança, conheça a personalidade dela, conheça a rotina, os ritmos dela, né? Nós vamos colocar a rotina no lar, mas cada criança vai ter um ritmo de aprendizado, um ritmo de vida. Conheça a sua criança, olhe para ela com amor, se maravilhe com a grandeza da criação, né? Deus colocou essa criança no seu lar com um propósito. Ele nasceu com pais que estão preocupados com a educação familiar, com pais que estão preocupados com a educação cristã. Então, enjoy, sabe? Se maravilhe, se delicie com a beleza da criação que o Senhor colocou nas suas mãos e, junto com ele, cresça em aprendizado. Aproveita que, nesses primeiros anos, eles estarão tão encantados com tudo que você tem a oportunidade de aprender junto com eles. Então, seja através da leitura, como a Mari disse, vai à fonte, né? Primeiramente a Bíblia e depois aos livros da Charlotte. E não tenha um certo preconceito, né? Quando eu cheguei na Charlotte, muitas vezes eu pensava, mas as pessoas estão a idolatrando. No momento que eu a conheci, eu vi que não era assim, que não era uma idolatria, mas realmente é um maravilhamento, uma redescoberta, né? E Deus foi tão gracioso que Ele deu oportunidade para a sua criança crescer nessa atmosfera, né? Quem dera eu pudesse também ter sido educada com a Charlotte, né? Junto com a Charlotte. Mas o Senhor deu oportunidade para que você esteja interessada nos ensinamentos que ela tem, né? Então, relaxe, aproveite a sua criança, descubra a sua criança e vá à fonte. Esses são os meus conselhos. Se eu pudesse dar uma dica para a Lara lá, quando ela começou, eu diria para ela permanecer estudando, mesmo que nada fizesse sentido. Porque essa é a primeira impressão que eu tive quando eu conheci Charlotte. O que ela está falando? Mas espera, eu não estou entendendo isso aqui. Então, assim, primeira fonte primária. Pega o livro da Charlotte e vai lendo, vai lendo. Não se preocupe em entender tudo, porque a Charlotte ela tem um jeito muito peculiar de escrita. Às vezes você começa a ler e você não entende, mas lá na frente ela responde aquela questão que ela havia perguntado lá atrás. Então, permaneça estudando, não desanime da leitura. Aos poucos, como ela mesma, né, ensina lições curtas, não menospreze o poder de 15 minutos de leitura diária, porque o segredo está justamente na persistência, né? Então, 15 minutos todos os dias faz muita diferença. Às vezes nós idealizamos algo muito grande, né? Nós olhamos aquele livro grande e a gente pensa, preciso de horas por dia me dedicando a essa leitura, e não. 15 minutos bem aproveitados diariamente. Vai seguindo a leitura ainda que não faça muito sentido.
anote as suas dúvidas, e à medida que você for terminando os capítulos, você volta naquelas perguntas e você vai perceber que muitas daquelas perguntas foram respondidas enquanto você continua a leitura. E aí, em paralelo a isso, aí sim, ouça podcasts sobre aqueles assuntos específicos que você está estudando, leia artigos relacionados, né? A gente, graças a Deus, as coisas estão melhorando nesse sentido no Brasil, a gente está tendo muito acesso à informação de qualidade. E aí, usa esses podcasts, essas leituras adicionais para preencher aquelas lacunas e você aprender com a experiência de outras mães que já estão aplicando talvez essas dúvidas que você não consiga esclarecer. Eu acho que é a persistência, permanecer tentando, e deixe que os seus filhos te vejam estudando. Não tente fazer isso só depois que eles estiverem dormindo. Tente ler na presença deles, para que a atmosfera contagie eles, e eles também passem a pegar o livrinho deles, a sentar, que eles tenham um deleite no conhecimento a partir do teu exemplo. Se eu pudesse dar um conselho para as mães que estão descobrindo Charlotte Manson hoje, eu diria: seja você aquilo que você deseja que o seu filho seja. Tudo parte de nós, né? Então, assuma essa maturidade, porque eu acho que quando a maternidade ela bate a nossa porta, ela convida que todas nós venhamos a amadurecer, né? Então, a gente precisa não só querer, nós temos que ser. E ela vai trazendo isso durante toda a narrativa do Educação no Lar, que a mãe, ela precisa refletir isso, né? A atmosfera do lar, ela é impregnada pelo cheiro da mãe. É tão legal quando o seu filho te reconhece de manhã e fala bem assim, o meu menino, ele é muito assim, né? Ele é muito atento, então ele fala bem assim: nossa, mamãe, você tá tão bonita, né? Ou seja, eu estou impregnando, né? Então, que todas nós possamos impregnar a atmosfera do nosso lar, os nossos filhos, né? Com o que somos e com aquilo que Deus espera que nós sejamos, né? Quando eu leio o livro, né? E várias vezes eu tenho que retomar, e vai ser sempre assim, é um livro de consulta, né? É o nosso livro de cabeceira, é o nosso telefone, né? Manson, é isso aqui, o que está acontecendo, né? Enfim, eu sempre lembro de algumas parábolas, em especial a parábola do semeador, né? Os nossos filhos, eles são essas sementes que estão sendo lançadas, né? E nós precisamos preparar a terra, né? Quem tem posto a mão na arado? Nós temos colocado a mão na arado, a gente está arando ali a terra, né? Mas eles vão germinar sozinhos, né? A gente precisa só preparar arar essa terra, e nós somos, na verdade, sentinelas, né? No sentido que ela coloca, nisso, nós somos sentinelas, a gente está ali, né? Vigias. E eles vão partir, eles vão crescer, eles vão partir, e a gente vai ficar ali, na nossa posição de sentinela, mas agora contemplando o belo de Deus acontecendo na vida dos nossos filhos. Isso é muito importante. Então, se eu pudesse dar um conselho, a mãe que está ouvindo isso aqui pela primeira vez, não abandone cada palavra, cada experiência aqui, porque Deus tem feito um trabalho nos nossos corações, que é uma esperança. Eu fico emocionada de falar isso, porque Ele nos resgatou de nós mesmas. Então, assim, ouça cada palavra e é para você. É um chamado de Deus para o seu coração. E seja você aquilo que você espera que os seus filhos sejam, porque eles não serão como nós, eles serão melhores do que nós. Amém, meninas. Uau, eu me emocionei demais durante esse episódio. Eu acredito que a Janice também. Nós estamos com o coração cheio de gratidão pelo tempo de vocês, pela disposição de vocês e por tudo que vocês compartilharam aqui com a gente. Muito obrigada, Anne,
Cássia, Lara, Mário, obrigada demais por tudo que vocês nos presentearam hoje. Eu me senti muito, muito acariciada pelo Senhor. A gente vai continuar falando de Charlotte Mason na primeira infância. Nós vamos trazer mais materiais para vocês que estão começando nessa descoberta da Charlotte. Tem crianças que estão nessa idade tão linda, que é a primeira infância. A gente vai compartilhar aonde vocês podem encontrar essas mães maravilhosas. Sigam elas, elas compartilham tanta riqueza, tanta beleza, que nós vamos ter que gravar um outro episódio de volta com elas para continuar esse bate-papo maravilhoso, gurias. Muito obrigada e nós nos vemos no próximo episódio.